Oi pessoal, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Eu queria te fazer uma pergunta, principalmente para você que é mãe. Quando nasce uma mãe? Você sabe quando nasce uma mãe? Quando foi que você nasceu como mãe? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes, li isso em vários textos, em várias mensagens. E muitos lugares falam que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E é verdade. Só que essa mãe, ela também é um bebê mãe, digamos assim, né? A gente não se torna mãe assim que o neném nasce. Tem muita coisa para aprender, o amor, aquele sentimento de que você doaria a vida pelo seu filho, esse sim nasce ali naquele momento. Na verdade, às vezes nasce até dentro da barriga, quando o bebê ainda está dentro da barriga, né? Mas o ser mãe, o saber ser mãe, não nasce ali naquele momento do parto. E as pessoas são acostumadas a ouvir que sim, que nasce ali. E aí eu comecei a refletir a respeito disso e pensar num tema que fosse legal para gravar um vídeo. E me veio esse tema ao coração, o Senhor ministrou esse tema ao meu coração. Quando nasce uma mãe? Eu nasci há 4 anos atrás. Eu tenho uma filha de 7 anos, a Dominique, e uma de 9, a Valentina. Mas eu nasci mãe, eu me tornei mãe, na verdade, há 4 anos atrás, quando eu precisei verdadeiramente cuidar delas. Não que antes disso eu não fosse mãe, eu era mãe, mas eu não sabia as coisas que elas gostavam, o que elas precisavam. Eu não estava ali com elas o tempo inteiro. Eu não fazia comida, eu não ensinava para casa, eu não brincava. Eu não sabia como era verdadeiramente ser mãe. E eu tive que aprender. E aí eu cheguei à conclusão de que não é nada fácil. Todo mundo sabe que não é fácil ser mãe, né? Mas aprender esse processo de ser mãe também não é fácil, não é um processo simples. E eu fui aprendendo ao longo desses 4 anos que a palavra que eu mais teria à minha frente, até que eu me tornasse a mãe que eu acho que seria o interessante ser, é medo. Porque quem coloca um filho no mundo e não tem medo? Quem não tem medo do filho se decepcionar, do filho se machucar, de estar fazendo a coisa errada, de não estar ensinando do jeito certo, não estar passando os princípios certos? Quem não tem medo disso, né? Todo mundo tem, isso é normal. E aí, onde aprender? Porque não vem manual de instrução junto, a gente não vem pronta. E eu aprendi através da palavra, através da Bíblia, que a única forma de educar as minhas filhas, a única forma de garantir que elas sejam verdadeiramente felizes, é se eu educá-las com base na palavra de Deus. E aí eu entendi também que não é fácil. Nada é fácil, né? Não é fácil educar, não é fácil ser mãe, não é fácil educar com base na palavra. E não é mesmo. Só que eu aprendi que é possível. Eu não sei ser uma mãe segundo a palavra de Deus. Eu estou aprendendo a ser essa mãe. E eu gostaria que você que está aí assistindo esse vídeo comentasse aqui embaixo também quais são as suas dificuldades, os seus medos. Há 4 anos, quando eu me tornei mãe, eu tinha muitos medos. Hoje, muitos deles eu já venci, mas ainda tenho muitos, sabe? E tem muitas coisas que eu acho que vai ficar para a vida toda. Mas eu acho que a gente pode construir juntas essa ideia de que ser mãe, de que se tornar mãe é uma construção, né? Eu tive alguns pontos que eu achei bem complicados, que foram bem difíceis para mim, enquanto mãe. Como educar as meninas? Como fazer com que elas me respeitassem e não me temessem? Porque foi difícil, porque eu não comecei com elas bebezinho, né? Eu comecei, elas já tinham 5 e 3 anos. Então, era um resgate e, ao mesmo tempo, eu precisava recuperar o tempo perdido, mas precisava ensinar coisas novas, precisava colocar coisas novas na vida das meninas. Então, uma das coisas que eu aprendi foi que, mais do que fazer com que elas me respeitassem, me obedecessem da forma que eu queria, eu precisava dar o exemplo para elas, eu precisava mostrar, eu precisava ser o que elas precisariam ser também, eu precisava me tornar a mãe que elas precisavam para que elas fossem as filhas que eu estava buscando. E como que isso foi possível? Eu precisei criar um relacionamento íntimo com elas. É engraçado falar isso, né, mãe e filha? Mas é verdade. Muitas vezes a gente não tem um relacionamento íntimo com os nossos filhos. A gente não sabe a cor preferida, a gente não sabe o nome dos coleguinhas, a gente não sabe o que eles estão estudando em determinada matéria, qual é o coleguinha, qual é a melhor amiga, qual o coleguinha que está chateando, qual a coleguinha que briga às vezes, qual o desenho que eles mais gostam.
coisas do mundo delas, entendeu? Qual o personagem infantil que elas mais gostam. Eu precisei, então, primeiro, estreitar os laços com as minhas filhas. A primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar ter mais intimidade com elas. A gente ouve muito isso, né, de buscar intimidade com Deus, e às vezes a gente precisa dessa intimidade com Deus para que a gente tenha intimidade com as outras pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama e que muitas vezes não temos intimidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Eu passei a assistir desenho animado com elas, eu passei a sentar no chão para brincar, eu passei a comer as comidas que elas gostavam, para que juntas a gente fosse criando uma identidade. E aí eu vi também que cada uma delas era muito diferente uma da outra. O que era importante para Valentina nem sempre era importante para Dominique. E eu precisava ter momentos a sós com a Valentina e momentos a sós com a Dominique, para que eu criasse um relacionamento mais sólido com elas. Não foi fácil e até hoje não é, porque tem uma disputa, né? Tem uma competição entre filhos, eu acho que todo mundo tem isso. Mas eu fui aprendendo, eu fui identificando o que era necessário, como era necessário, o que era preciso fazer para que eu pudesse criar esse relacionamento com elas. A partir do momento que eu me tornei mais íntima, eu busquei aumentar essa intimidade. Como? Com brincadeiras, com tempo junto, com coisas que fossem importantes para elas, atividades da escola, buscando na escola, sempre que possível, claro, fazendo os pratos que elas mais gostavam de comer, fazendo atividades feitas especificamente para que a gente tivesse tempo juntas, construir tempo juntas, sabe? Fazer uma bacia de pipoca, assistir um desenho, assistir uma novelinha infantil, um filme, programas simples que nem sempre era necessário gastar, mas que a gente tivesse tempo de se conhecer, tempo uma para outra, tempo umas para as outras, entendeu? E às vezes coisas nós três juntas e às vezes coisas com uma delas, depois com outra delas, entendeu? Para ir criando essa intimidade. Eu entendi que o mais importante, a primeira coisa que eu precisei fazer foi isso, criar intimidade com elas. A partir daí, elas foram tendo liberdade de falar o que elas queriam, o que elas gostavam, como elas gostavam de brincar, coisas que eram importantes, e começaram, para o meu espanto, a se abrir, a contar coisas delas, coisas que deixavam elas tristes, coisas que deixavam elas felizes. E aí, a partir do momento que essa intimidade foi sendo construída, o meu relacionamento de mãe nasceu. O meu relacionamento, ser mãe delas verdadeiramente nasceu, entendeu? E aí é um processo. Muitas coisas me dão medo, muitas mesmo. O que te dá medo com relação à educação dos seus filhos? Eu tenho medo de não conseguir passar os valores adequados, eu tenho medo de não conseguir ensinar com que elas se comportem da maneira adequada, mas eu entendi, assim como eu disse aqui no início, que o importante era o meu exemplo. A partir do momento que elas começaram a me ver fazendo algumas coisas, elas também começaram a gostar de fazer aquilo, e acabou que se tornou um hábito, coisa simples, sabe? Como elas foram no início sempre criadas com a babá, às vezes o horário de almoço podia almoçar na televisão, então eu comecei a criar essas rotinas de coisas da casa que são importantes para que a gente pudesse fazer juntas. Almoçarmos as três juntas à mesa, fazermos o para casa juntas, ler um livro antes de dormir, fazer nossas orações juntas, cada dia é dia de uma orar. E eu fui criando e identificando coisas que na nossa realidade aqui eram importantes, mas que eu ainda não tinha colocado em prática. E aí aos poucos eu fui aprendendo a ser mãe, porque ninguém nasce mãe. Você pode nascer com o desejo de ter filho, com o desejo de ter uma família, mas você precisa aprender a ser mãe. E foi isso que eu fui fazendo, fui aprendendo pouco a pouco. Tem muita coisa que eu ainda preciso aprender e melhorar. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje era isso, a importância de ter um relacionamento íntimo com os seus filhos. Assim como é importante você ter um relacionamento íntimo com Deus. A palavra fala, ensina ao teu filho o caminho que deve andar e nem quando crescer se desviará dele, não é isso? Então, e a melhor forma de ensinar é o exemplo. Jesus não somente falava o que as pessoas precisavam fazer, as pessoas viam ele fazendo, as pessoas viam Jesus orando, as pessoas viam Jesus sendo bom com outras pessoas, cuidando, criando laços íntimos com essas outras pessoas, e automaticamente as pessoas criam aquilo.
As pessoas vão querer o que você tem quando o que você tem é bom, inclusive seus filhos. Experimenta isso. Tenta começar um relacionamento íntimo com os seus filhos. Aqui em casa tem resolvido. Tem adiantado muito e tem sido uma coisa muito prazerosa. Escreve aí embaixo também o que você está gostando, quais as experiências que você já teve. Dá umas dicas aí também de coisas que eu posso fazer aqui com as minhas filhas. E vamos trocando figurinha, vamos trocando informações para ver onde mais a gente pode melhorar e crescer, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado desse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal e eu te espero no próximo. Até lá!